Bom, bem-vindos, bem-vindas a mais um Vera Kiss Inspira. Hoje com a Ana Pellegrino, que é diretora da Quima. A Quima é uma certificadora de normas da cadeia de alimentos do campo à mesa. É isso, né, É Ana? isso aí. Vamos lá. Ana, obrigada por estar aqui comigo. Ana, Obrigada, Ju. É um prazer. vamos lá, então, inspirar outras carreiras, Vamos lá. certo? Ana, quais os três momentos mais marcantes da sua carreira? Bom, da minha carreira foi quando eu me tornei auditora, porque era uma coisa que eu queria muito. Eu sonhava quando eu recebia um consultor, uma auditoria, eu achava o máximo. E quando eu passei para esse lado, para mim foi um marco, uma realização. Eu acho que fazer um curso internacional que eu fiz na Veraquis, primeiro foi em Madrid, né? Depois eu fiz a visita em Parma. Para mim foi uma realização de ter um certificado internacional no meu currículo, né? E, e outra realização é ter um network, encontrar pessoas que me inspiram. Hoje, eu trabalho com pessoas que foram meus professores, que são meus pares. E eu acho que o conhecimento técnico, a inspiração, aquele profissional que você admirava hoje, trabalhar com você é também uma parte da minha realização profissional. Que delícia. Três experiências importantes. Você falou acho que das viagens, agora três experiências. Bom, eu trabalhei na área de frigorífico, que é um produto extremamente perecível. Acredito que tenha as maiores. é, as legislações são muito rigorosas. Eu acho que isso me deu base, né, para eu ter conhecimento técnico e buscar. Qual que você falou mais? Qual que é a pergunta? É quais experiências que te Bom, são importantes? frigorífico, a consultoria me deu muita base, porque acabei trabalhando com empresas muito pequenas que não sabiam nada, então a gente tem que implementar desde a cultura, ensinar, escrever um documento. E também empresas grandes que queiram exportar, ensinar elas a uma norma para poder se certificar. E quando no final de um ano e meio, receber uma auditoria, e isso ser a consagração de um trabalho bem feito. Então, tanto a consultoria quanto na minha parte de empresa foram bem especiais para mim. Que delícia. Ana, quais os três livros que marcaram sua carreira? Não precisam ser técnicos. Tá. O Segredo da Mente Milionária, eu acho que foi muito legal. Florescer, fala sobre o bem-estar, do Martin Seligman. E livros de microbiologia, que é uma área que eu gosto muito. O Eduardo Tondo, profissional do Rio Grande do Sul, tem um livro muito legal que me inspira e me ajuda ainda na minha carreira. São três livros que eu gosto. Que legal. Três maiores desafios da sua carreira. É, o último desafio foi quando eu tive que optar. Fui convidada pela Quima para assumir a diretoria técnica. Então eu fiz a transição de carreira quando tinha uma carteira de clientes. Eu era consultora, também auditora da Quima, mas a parte de consultoria era muito forte para mim. E quando eu entrei na certificadora, eu não posso fazer consultoria porque é uma conflito de interesse. Então eu tive que abandonar uma coisa que eu gostava muito, mas para eu dar um outro passo na minha carreira, que também era muito importante, que eu gosto muito do que eu faço. Então, deixar de fazer o que você gosta, mesmo que você vai evoluir, é duro, sabe? Então, isso Sim. para mim foi um desafio muito grande. É, Me dedicar quando eu era auditora, quando eu trabalhava bem forte com auditoria, a gente trabalha, a gente vive para trabalhar, porque cada semana você está num lugar. Você acaba esquecendo, não esquecendo, mas você acaba priorizando a sua carreira profissional
do que só carreira pessoal. Então, eu estava toda semana num lugar. Então, por exemplo, se tivesse um aniversário, alguma coisa, eu não ia, mas ao mesmo tempo eu estava me realizando. Então, eu me dediquei bastante e hoje eu colho esses frutos, né? Então, para mim foi bem especial também essa parte, esse desafio, né? Hum, quando tudo começou, né? Eu fiz uma pós-graduação em microbiologia lá no comecinho. Eu morava em São Paulo com os meus pais e uma professora falou: "Olha, nós temos uma vaga uma empresa X que ela trabalhava lá em Cuiabá, que ficava a 2.000 quilômetros quase da minha casa." E aí eu falei: "Eu vou, né?" Então, assim, nova, enfim. E esse foi o meu marco, né? Então, esse foi o começo que eu acho que eu desbravei, e aí veio desencadear aí toda a minha Um carreira. desafio que virou uma mais-valia. É, Três pessoas que inspiram sua carreira, que não precisa ser três. só técnico também, tá? Tá. Existe uma profissional no mercado que é dona de uma consultora, de uma consultoria, que é a Juliane Dias. Para mim, ela é uma inspiradora, porque ela tem uma parte técnica muito boa e uma parte humana muito boa. Então, acho que ela é uma profissional que me inspira. Eu tive uma chefe, né, chamada Luciana Mena. Ela também, a parte humana dela e técnica eram incríveis, porque é, nós que somos da área técnica, né, nós sabemos ler, nós sabemos cumprir, mas às vezes a parte humana, ela não é tão desenvolvida por causa do nosso rigor e da nossa tarefa. Então, essas duas pessoas na minha profissão marcaram bastante. E a minha mãe, eu acho que sempre me incentivou e é uma pessoa que está comigo. Boa. E três projetos que te inspiram. Três projetos. Eu estou agora num projeto de desenvolver uma área de treinamento na Kima. E eu acho que treinamento é o futuro, né? E eu que a gente está na transição de uma era digital é um desafio, né? De fazer como a gente fazia antes, de fazer alguma coisa para essa geração nova, diferente, né? Então, acho que esse é um desafio para mim, e é uma coisa que eu gosto muito, é trabalhar com treinamento. Outro desafio. O inspirar, não, que te inspira, projeto que Me te inspira. inspira, projeto. É. Então, esse é um projeto. Outro projeto, deixa eu lembrar. Eu acho que a parte de relacionamento, hoje a gente fala bastante de cultura, que eu acho que tem a ver com isso, de transformar a parte técnica, na parte comportamental, como que as pessoas, né, tem a segurança de alimento na veia, né? Que não é uma coisa que às vezes a gente sabe que a base da indústria, a base dessas grandes empresas é um profissional que não é qualificado e às vezes ele não entende essa importância. Então, acho que o desafio é como que a gente faz, né? Para transformar o conhecimento técnico em comportamento, né, dessas pessoas. Então, a cultura é, ela é um projeto, né? Eu acho que para todo mundo, mas para mim que trabalho com treinamento também. E outro projeto é como é que a gente faz com que o consumidor é, veja o valor, né, nas empresas que trabalham certo. Como que a gente mostra para o consumidor essas empresas que trabalham certo? É claro que a certificação é uma maneira, mas muitas delas não deixam a gente divulgar no produto. Então, esse é um desafio também que a gente tem, um projeto que a gente tem de como a gente pode comunicar isso para o consumidor para ele fazer boas escolhas e escolhas seguras, né? Legal. E Ana, três profissões complementares à sua e que te orgulham. Assim que. Três profissões que são complementares. Eu acho que vou falar de um departamento, tá? Um departamento de gestão de pessoas, né? Que eu acho que hoje é distante, né? Então, eu vejo bastante isso
os profissionais, os gerentes de RH, né, um pouco distante, eles fazem tudo pelo funcionário, mas não está integrado à segurança de alimentos, então isso também tem a ver com a cultura. É, eu acho que bons diretores, né, que aqueles que se envolvem, né, com a área de qualidade, a área de produção, eles realmente têm resultados muito melhores, pessoas mais humanas e que demonstram, que dê exemplo, né? Mas tudo Uhum, vem de cima, tudo vem da direção. Então não uhum. adianta a gente ter projetos maravilhosos se a gente não tem esse apoio do diretor, né? E outra profissão que eu acho que a parte de, por exemplo, dos influenciadores, né? A gente vê bastante influenciadores que falam bobeiras, né? E bastante influenciadores que, claro, defendem o seu trabalho, defendem a marca que trabalha, mas às vezes não falam o que tem que falar ou o correto. Então, bons influenciadores, né, me inspiram, porque eu acho que esse é o papel deles, ser influenciador, mas a gente tem que, acho que ser mais honesto, né? Então, bons influenciadores me inspiram. Boa. E agora, para finalizar, três conselhos que você daria para inspirar outras carreiras. Bom, três conselhos. Conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu estava começando a minha profissão, né? Eu acho que a gente não pode deixar a parte humana, né? Então, sempre quando eu acho que a empatia é importante, entender que a gente é técnico, mas que a outra pessoa às vezes não pensa igual a gente ou não tem o conhecimento igual a gente. Então, ter a empatia de dividir o conhecimento. Outro é quando a gente divide o conhecimento, a gente não perde nada, a gente só ganha. Então a gente tem que preparar pessoas para os nossos lugares para a gente poder crescer, né? Então acho que é muito importante isso. E eu acho que é trabalhar com o coração, né? Independente do resultado, o resultado vai vir, né? Então, quando você trabalha com o coração, fazendo o seu melhor, eu acho que você colhe os frutos em questão de tempo, né? Se você planta amora, vai dar amora. Você não sabe quando, mas vai dar amora, né? Então, eu acho que é isso. Que delícia. Ana, eu sempre, no final, acabo falando com alguma coisa, né, que me inspirou a entrevista. E aí me inspirou, assim, aquilo, né, a realização do trabalho faz uma pessoa realizada, ou essa pessoa realizada faz um trabalho alegre. E, e é isso que me inspirou isso, né? A realização. Ah, acho que a realização do que você falou aqui está em tudo. E se realizando, a gente realiza muita coisa. Foi muito É. legal. Obrigada, Ana. Até a Obrigada, Ju, próxima. amei. Até a próxima. Até.